Nessa aula vamos usar o Set Extension, essa técnica que começou lá atrás com pinturas de vidro e evoluiu até o digital. Ela permite criar cenários grandiosos, expandindo nossas possibilidades narrativas. Dominar esse recurso vai permitir que vocês transmitam mais emoção e contem histórias ainda mais interessantes. Para facilitar, vamos começar com exemplos utilizando câmera fixa e cenários digitais. Preparados para expandir os horizontes? Então bora começar! Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como utilizar o Set Extension e, conforme eu já tinha explicado, a gente vai começar com a forma mais fácil de fazer isso, que é utilizando vídeos que foram gravados com câmera fixa. Logicamente, depois a gente vai avançando um pouquinho mais nesses recursos e aprendendo a fazer coisas cada vez mais complexas. Mas para começar a gente vai fazer isso. Então eu vou aqui no site Pexels, certo? Vou mostrar aqui para vocês, porque é um site onde você pode baixar tanto fotos quanto vídeos, e são fotos e vídeos que você pode utilizar sem a necessidade de ter que arcar com direitos autorais. As pessoas colocaram gentilmente, cederam algumas imagens para que a gente possa utilizar. Então aqui nesse site, por exemplo, vocês vão ver que eu digitei aqui, por exemplo, assim, ó, homem correndo em passarela. Por exemplo, eu fiz isso e uma das imagens que apareceu foi essa imagem aqui, ó. É uma imagem que vocês podem baixar e utilizar sem problema. Como vocês estão vendo aqui, é uma imagem em câmera fixa, uma cena normal, uma cena urbana. Tem aqui uma diferença de nível no terreno, né? Tem carros passando ali em cima e tudo isso, mas é uma cena bastante normal, digamos assim. E a gente vai transformar isso numa coisa um pouco mais grandiosa, bem diferente, uma locação que dificilmente a gente ia conseguir para gravar se a gente quisesse criar algum cenário assim de ficção, alguma coisa desse tipo. Então eu cliquei para baixar essa imagem aqui. Você pode escolher qual é o formato que você quer baixar, que tem com diferentes possibilidades de resolução para esse vídeo, certo? Não é um vídeo com profundidade de cor grande, na verdade é um vídeo que está com uma compressão já mais alta, certo? Mas não tem problema, porque para o que a gente vai precisar aqui não é nada surpreendente. Vai ser algo que fica mais leve, inclusive, para vocês baixarem e utilizarem como um projeto educacional, tá? Pronto, então eu já baixei esse arquivo e eu vou abrir esse vídeo no Adobe Photoshop. Primeira coisa que vocês podem estranhar, a gente vai abrir um vídeo no Photoshop? Sim, a gente vai abrir um vídeo. O Photoshop também abre vídeos, certo? Vou colocar aqui para abrir como eu poderia simplesmente, tá? Como eu já estou aqui com o Photoshop aberto, é até melhor, vou até clicar aqui, ó. O Photoshop já está aberto e eu posso simplesmente arrastar o meu vídeo aqui para a minha tela do Photoshop, já que ele já estava aberto, tá? Vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre perfil de cor, tá, pessoal? Quando eu tentei abrir aqui o meu vídeo, ele disse que esse vídeo tem um perfil de cor incorporado, que é esse sRGB. Não sei se vocês vão lembrar, que foi da nossa aula, a última antes dessa, né, que falava um pouco sobre espaços de cor. O espaço sRGB é um espaço um pouco mais limitado, né? Ele não tem uma amplitude de cor muito grande. Então, ele por isso sugere para trocar aqui pelo Adobe RGB, que é um espaço bem maior, que tem digamos, um alcance de cor, um alcance cromático bem maior. Mas no nosso caso não faz sentido trocar o espaço de cor, porque eu vou trabalhar o tempo todo nesse mesmo espaço de cor e vou exportar no mesmo espaço de cor. Então, como eu já tinha falado para vocês também, na maioria das situações é interessante que a gente possa manter o mesmo espaço de cor que foi utilizado na captura até o formato final de exportação. Nesse caso não foi um vídeo que eu capturei, né? Eu peguei esse vídeo lá daquele banco de imagens da internet, do Pexels, mas ainda assim, por questão de praticidade, vamos manter esse espaço de cor, tá? Então só vou dar OK. Então o vídeo está aqui, ó. Se eu movimentar aqui, quando a gente abre um vídeo no Photoshop, ele cria um timeline, né? Uma linha do tempo aqui, onde eu posso visualizar aqui, dar um preview, né, da minha imagem aqui. Normalmente, para você dar um play aqui no Photoshop é um pouco mais pesado. Até consigo fazer isso aqui nesse meu computador, mas não há necessidade. Eu simplesmente vou arrastar aqui o meu cursor. A gente já deu uma olhada como é que era esse vídeo, né, ele funcionando. E eu vou querer aproveitar desse vídeo apenas essa parte central.
Inclusive esse vídeo é um vídeo que foi gravado na vertical, né? Então isso vai trazer para a gente uma outra possibilidade de expansão de cenário, que é justamente a possibilidade de aumentar a resolução do vídeo original, né? Porque esse vídeo ele foi gravado, por exemplo, em Full HD, só que na posição vertical. Então agora eu posso expandir as laterais desse vídeo, tá? Por exemplo, criando mais espaço aqui nas laterais dele e acrescentando um cenário fixo, mas bem diferente, para que a gente tenha a possibilidade de tornar esse vídeo ainda mais interessante, certo? Para criar esse cenário extra, tá? A gente basicamente vai acrescentar uma pintura digital. Para isso, se vocês lembrarem, eu tinha comentado que isso não é uma coisa nova, né? Assim, para você gerar uma extensão de cenário usando pintura digital, isso é feito desde o cinema preto e branco, desde os filmes do Chaplin, ou ainda, por exemplo, no Mágico de Oz também foi utilizada essa técnica e é utilizada bastante até hoje, só que as pessoas fazem isso utilizando cenários, digamos, criados ou utilizando CGI, né? Ou seja, utilizando computação gráfica em 3D ou em 2D, ou nesse caso aqui a gente poderia simplesmente gerar esse cenário utilizando o preenchimento generativo de um IA. É importante que vocês lembrem que eu não sou um defensor de simplesmente sair usando inteligência artificial para tudo. Acho que geralmente ela faz um trabalho bem medíocre na maioria das vezes e a gente precisa sair consertando. Então as ferramentas de IA elas são mais úteis quando a gente vai fazer algum trabalho que seja repetitivo, monótono, cansativo ou não ser um trabalho criativo. E assim a gente pode utilizar a ferramenta de IA para, por exemplo, apagar fio, remover uma imperfeição, alguma coisa desse tipo que ia levar tempo e tomar nosso tempo com isso é péssimo. A gente tem que usar nosso tempo para coisas mais interessantes e criativas. Então, nesse caso especificamente, eu vou utilizar simplesmente para mostrar para vocês uma primeira possibilidade, mas depois eu vou mostrar outras maneiras de fazer isso sem precisar utilizar inteligência artificial, tá certo? Que é para mostrar justamente que é bem fácil de você fazer extensão de cenário usando outras possibilidades também, tá? Então, para esse caso especificamente, eu vou criar aqui no Photoshop e também quero aproveitar para dizer para vocês que esse curso não é sobre ferramentas. Então, nesse caso especificamente, eu vou utilizar o Adobe Photoshop e o Adobe After Effects, mas vocês vão ver que o importante é que a gente isole a região onde vai ficar o vídeo e acrescente outros elementos no resto da imagem. E para fazer isso, você pode utilizar a ferramenta que você quiser, a ferramenta que você tem mais intimidade e mais costume de utilizar. Não precisa ser essas ferramentas que eu vou utilizar nesse caso aqui, tá certo? Então, ferramenta, fique à vontade para usar a ferramenta que você quiser. Então, nesse caso aqui, o que eu vou precisar basicamente para estender o meu cenário, e lembrando, como eu falei, isso não é um tutorial de Photoshop, então eu não vou explicar muito sobre algumas ferramentas, mas o suficiente para você conseguir fazer caso você queira utilizar as mesmas ferramentas que eu estou utilizando aqui. Então eu vou clicar aqui na ferramenta, que é a ferramenta de corte, né, justamente para que eu possa ampliar um pouco mais esse cenário. Eu poderia clicar aqui e colocar dimensões específicas, mas nesse caso, como eu quero primeiro só mostrar para vocês, eu vou simplesmente puxar mesmo um pouco aqui para a lateral da imagem, tanto de um lado quanto do outro, e vou utilizar até mesmo, como vocês viram ali, aquelas guias que ele mesmo cria, para que eu tenha uma noção se eu distribuir mais ou menos por igual, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Eu vou dar Enter aqui para confirmar. E agora, digamos assim, eu tenho uma imagem aqui que eu posso estender. Nesse caso especificamente, eu até poderia manter a imagem toda como ela foi gravada aqui na vertical e criar para completar, digamos assim, o meu cenário aqui apenas no lado esquerdo e no lado direito. Mas, como fica passando alguns carros ali em cima, eu acho que esses carros não iam bater com o conceito que eu quero criar para essa imagem, que é tipo como se essa pessoa estivesse correndo num cenário de ficção, com uma arquitetura diferentona, alguma coisa desse tipo. Então eu vou querer manter, na verdade, só a parte central da imagem. E por que eu consigo fazer isso? Só a parte central. Porque se a gente observar aqui, por exemplo, entre o 4 segundos, por exemplo, até 12 segundos, 14 segundos mais ou menos, o ator aqui ele está correndo e ele não aparece ou não é cortado em outras partes da imagem, diferente do que acontece aqui no início, né, que não aparece aqui a cabeça dele ou que ele toma praticamente todo o quadro. Então, se a gente começar a aproveitar essa imagem, por exemplo, a partir aqui do 6 segundos ou mesmo 5 segundos, aí ele já está um pouco mais embaixo, acho que a partir de 6 segundos é um bom momento. E então, aproveitando entre o 6 e o 12,
a gente vai conseguir então um aproveitamento melhor dessa imagem, podendo cortar um pouco mais em cima e embaixo também. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que eu escolhi essa imagem, além de ser por uma imagem câmera fixa, é porque o cenário em si também não tem muitas coisas que se movimentam, né? Assim, aqui não tem tipo vento e coisas se mexendo, tanto que eu vou até eliminar a parte que tem o carro aqui, ou por exemplo um rio, uma lagoa, um mar, alguma coisa que tivesse ondas e coisas desse tipo, porque aí quando eu completasse aqui com uma foto, ia ficar super estranho, né? Uma foto aqui, então por que algumas coisas estão se mexendo e outras paradas? Então isso é uma técnica que funciona bem quando você tem um cenário onde os elementos que você vai completar era esperado que eles fossem estáticos, como é o caso aqui que eu vou acrescentar elementos arquitetônicos. Então ninguém espera que a casa esteja se mexendo, né? Então vai funcionar bem para esse contexto também. Tá certo? Então vou só demonstrar para vocês como é que faz e depois vou pegar a imagem que eu já tinha gerado antes para mostrar como é que ela ficou lá, tá? Até porque eu vou dar outros exemplos também nessa mesma aula e eu não quero que ela se estenda demais, né? Para não ficar chato para vocês. Então basicamente a gente seleciona a parte que a gente quer gerar, né? Digamos assim, o preenchimento. É sempre bom selecionar um pouco além da parte que você tinha estendido, para que ele entenda um pouco da imagem original e a partir daí ele possa criar então o que você estiver precisando, certo? Eu vou acrescentar mais seleção, né, porque eu selecionei esse lado, eu vou acrescentar mais seleção simplesmente segurando a tecla Shift e arrastando aqui para selecionar também mais alguns lugares, tá? Então vou selecionar um pouco aqui desse outro lado também, vou também selecionar um pouco aqui da parte de cima, porque eu falei, eu quero tirar aquela parte do carro, né? Então até aqui assim. E eventualmente poderia selecionar um pouco na parte de baixo também, se eu quisesse, tá? Então eu vou manter do vídeo original, ó, só esse trechozinho aqui do centro. Então depois a gente digita o que a gente quer colocar, tá? Poderia ser qualquer coisa, literalmente aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, cenário com... Aí como vocês estão vendo, eu posso fazer em português aqui, no caso do Photoshop, aqui na versão que eu estou utilizando aqui, que é a versão 2025. Cenário com arquitetura futurista, vou colocar aqui, sei lá, moderna, tá? Termos como esse para ele criar alguma coisa aqui, a gente vai ver o que é que ele criou para a gente ver como é que fica, tá? Eu vou clicar aqui para gerar, normalmente ele gera 3 opções e isso aqui, o que ele está fazendo é basicamente o trabalho de pintura digital, ele vai completar aqui esse cenário e funcionaria exatamente da mesma maneira se você completasse com fotos de alguns lugares, como eu vou mostrar depois para vocês que isso seria possível de fazer. Ele já criou algumas opções aqui, por que eu não estou conseguindo ver essas opções que ele criou aqui aplicadas na minha foto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui porque que isso aconteceu. Como eu falei para vocês, o Photoshop ele criou uma linha do tempo aqui embaixo, tá? Desculpa aqui, quando eu cliquei ele arrastou, pronto. Então, ó, quando ele criou essa linha do tempo, eu vou mover um pouquinho aqui para a gente conseguir visualizar, a imagem que ele criou agora, ele colocou aqui à frente, tá? Então eu preciso colocar essa imagem acima ou abaixo. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou arrastar aqui para cima na minha caixinha de camadas, para eu conseguir mover essa imagem aqui, ó. Pronto. Então, ó, quando eu movi essa imagem para cá, como eu já tinha falado para vocês, a IA não é lá grande coisa não, ela faz umas coisas estranhas, a maioria das vezes. Então, definitivamente não dá para dizer que isso aqui dá para substituir um artista, não dá mesmo. Mas é mais para a gente ter uma ideia das possibilidades de pintura digital. Essa segunda aqui eu já achei mais interessante, esse cenário que ele criou aqui, ó, considerando que a gente tinha só aquela imagem inicial, né, da foto, né, na vertical, no vídeo da vertical. Essa outra possibilidade aqui, já não gostei tanto. Eu vou excluir aqui as duas que eu não gostei de jeito nenhum, tá? Essa aqui e essa aqui. Essa outra aqui eu poderia pedir para ele gerar alguma similar, certo? Ou posso simplesmente pedir para ele gerar mais uma vez e ver se de repente ele cria alguma coisa mais interessante. Pronto, gerou mais alguma coisa aqui, realmente é uma paisagem bem diferente essa daqui. Criou uma coisa que parece meio que um disco voador gigante aqui, alguma coisa bem diferentona. Essa outra aqui já tem uma proposta assim, uma coisa meio arquitetura, uns cogumelos aqui misturados com um disco voador, sei lá o que é isso, mas ficou bem diferente, preciso admitir que ficou bem diferente. Bem, eu já tinha preparado uma imagem antes, tá? Eu poderia aproveitar essa daqui, mas eu já tinha gerado uma outra imagem antes, é mais para vocês verem possibilidades com isso daqui, tá?
posso até salvar essa também, tá? Tanto faz. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, quando eu desligar aqui a camadazinha do vídeo, ele vai ficar apenas com uma imagem, ó, que tem um buraco no meio, literalmente, que é onde eu vou encaixar o meu vídeo, porque a vantagem de fazer usando essa técnica é que tipo a condição de luz do vídeo, né, a luminosidade, a direção da luz, nesse caso a luz externa do sol, as sombras, tudo isso já fica de acordo, então a imagem já encaixa direitinho. Então disso aqui tudo, na verdade, tá pessoal, eu só vou precisar salvar essa imagem aqui como um arquivo PNG, porque é uma imagem que vai vir já com esse espaço transparente aqui onde eu vou encaixar meu vídeo. Então eu vou salvar isso aqui só para mostrar para vocês como possibilidade, mas eu tenho também uma outra imagem que eu já tinha salvado antes. Então eu vou vir aqui, vou escolher a opção salvar uma cópia, tá? Vocês estão vendo que eu desliguei todas as outras camadas, deixei só essa daqui e vou salvar isso aqui como, de repente, cenário futurista 2, por exemplo. Vou colocar aqui esse nome só para a gente ter uma opção lá. Pronto, então vou salvar assim. Ok. E aí eu não preciso mais do Photoshop, tá pessoal? Usei o Photoshop só para ter uma referência, né, de como é que eu poderia criar esse meu cenário. Depois eu vou mostrar para vocês, como eu já tinha dito, que eu posso fazer outras coisas até bem mais interessantes e sem precisar utilizar a inteligência artificial, tá? Aqui foi só uma das possibilidades. Vou fechar aqui sem salvar, porque eu já salvei a minha imagem lá. Posso fechar o Photoshop ou simplesmente deixar aberto também, tanto faz. Vou fechar para economizar memória. E vou lá para o meu Adobe After Effects, que também já está aberto aqui, tá? E eu vou puxar aqui para o After Effects duas coisas: o meu vídeo na vertical, certo? E a foto que eu gerei. Então primeiro eu vou puxar a foto que eu gerei e vocês vão ver por quê, tá? Então eu vou puxar lá, pegar aqui a foto que eu tinha gerado antes, pessoal. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. É essa imagem. Essa aqui que eu vou abrir primeiro é a imagem que a gente gerou agora no Photoshop, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, essa foi aquela foto que a gente gerou lá no Photoshop com esse centro aqui transparente, tá? E a outra possibilidade foi essa outra foto que eu tinha gerado antes, com esses módulos aqui dessa arquitetura meio diferentona, né? Tem um bloco de vidro ali e outras coisas ali atrás, e eu completei um pouquinho mais a passarela aqui, porque achei interessante. Bem, eu estou com essas duas possibilidades de cenário, todas elas geradas super rápido para vocês verem. Então eu vou pegar, por exemplo, aquela esquisitona que ele gerou lá, por exemplo, vou pegar aqui, puxar ela para cá. E uma vez que eu joguei aqui dentro do After Effects, a única coisa que eu preciso fazer é arrastar essa minha fotinho. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é arrastar essa minha foto aqui para nova composição a partir da gravação. Pronto. Porque daí ele já vai jogar essa minha foto aqui, ó, do tamanho que ela veio, certo? Na resolução que ela veio. E agora quando eu puxar o meu vídeo para cá, ele já vai encaixar, como vocês vão ver. Isso desde que eu adiante o meu vídeo lá para aquele tempo onde ele já estava, né, digamos assim, percorrendo essa distância maior aqui da passarela, e portanto não vai cortar a cabeça dele. Então eu vou trazer também aquele vídeo, tá? Vou pegar aqui o vídeo que foi gerado na vertical, como vocês sabem. Pronto. Eu vou arrastar esse meu vídeo então aqui para baixo. Ó, ele está aqui, ó. Só que eu vou clicar e arrastar, ó. Aqui, ó. Estou arrastando o tempo até o instante em que a cabeça dele já fica lá visível. Aqui, não vai cortar mais. Opa, ainda pulou um pouquinho. Vamos ver. Pronto, acho que aqui já está de bom tamanho. Então, ó, aqui já está de bom tamanho. Essa minha composição está aqui com 10 segundos, ó, ele correndo lá, ó. Correu até aqui. Tá de bom tamanho, ó. Eu vou dar um preview aqui para a gente ver como é que tá o nosso vídeo aqui. Então, como vocês estão vendo, ó que curioso, né? Eu tinha só um vídeo na vertical, de um cenário bem comum, né, digamos assim, certo? Vou até mostrar novamente o meu vídeo original, ó. Tirar aqui o áudio. O meu vídeo era só isso, ó. Esse é o vídeo original, certo? E aí, a partir desse vídeo original, a gente criou uma extensão de cenário, que foi essa aqui, ó. E agora é um cenário completamente modificado, com essas coisas aqui dessa arquitetura bem estranha, mas enfim, é uma possibilidade de cenário completamente diferente. E agora eu poderia até trocar esse cenário. Eu vou pegar aqui, por exemplo, aquele outro que eu também tinha gerado antes, né? Aquela coisa com aquela arquitetura também um pouco diferentona. Vou arrastar ela para cá e só vou jogar por cima do meu vídeo também, ó.
Só jogar ele por cima do vídeo. Ok, mesma coisa, ó. Tá lá as casas, já é outro cenário e eu já tenho meu personagem correndo nesse outro cenário, tudo encaixadinho, tudo perfeito. Então, essa já é uma possibilidade bem interessante de você fazer expansão de cenário. Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês que o próprio cenário onde eu gravei o início das aulas e o encerramento de cada uma das aulas, na verdade é um cenário que é uma parede branca, não tem nada daquilo que vocês veem, né? Não tem aqueles quadros, não tem as prateleiras, não tem nada daquilo. Aquilo foi tudo criado depois digitalmente. Então, vou mostrar para vocês uma outra possibilidade bem interessante, essa sim gerada a partir, digamos assim, da composição com vídeos até um pouco mais rica, né? E pegando referências aqui do nosso estado. Então, vamos fazer isso também, tá? Deixa eu apagar aqui essa composição e vou de novo mostrar para vocês como é que eu criei isso lá no Photoshop e depois como é que ele ficou aqui depois de pronto, para vocês verem também mais uma possibilidade de extensão de cenário, colocando alguma coisa que é mais particular, é nosso, né? Então assim a gente fica mais fácil de a gente identificar como uma coisa aqui do nosso estado. Provavelmente vocês já conhecem isso aqui, tá? É o Castelo Zé dos Montes, né? Que fica lá em Sítio Novo, aqui no Rio Grande do Norte, certo? Na região do Trairi. E é um cenário super diferente, mas é um cenário que existe, que não é IA, né? Isso aqui foi de fato construído, vocês podem ir lá conhecer, vale super a pena para quem não conhece ainda, é um lugar bem interessante mesmo, inclusive para fazer gravações aí, pessoal do audiovisual, né, do cinema. Então, nesse caso em particular, eu vou colocar esse castelo num outro cenário, né? Então aqui dessa vez vai ser assim, eu vou pegar uma coisa que existe, que no caso é essa foto aqui, de um lugar que existe, que é um lugar aqui no Rio Grande do Norte, mas digamos que no contexto da sua história, esse castelo ficava, por exemplo, no litoral. Então, como é que a gente coloca esse castelo no litoral para fazer sentido dentro da nossa história? E nesse caso tem uma coisa bem interessante, porque o ideal nessas situações é que você crie, por exemplo, um plano de estabelecimento, né, que é aquele plano mais aberto, onde você vai ver onde é que a coisa está se passando, e aí você vai ver que aquilo ali era esse castelo, mas que ele estava no litoral, e aí você vai ver que de fato é praia, tudo isso. E além de fazer isso, você pode também depois fazer as gravações em planos mais fechados na própria locação. E aí vai ficar super crível, né? Você vai aumentar de fato a credibilidade do que você está fazendo, porque esse castelo é uma coisa que existe, e depois você vai fazer tomadas de planos mais fechados com os atores lá mesmo na própria locação. Então, portanto, você conseguiria acreditar, o público conseguiria acreditar, por exemplo, que esse castelo estaria no litoral e não na região do Trairi, aqui no Rio Grande do Norte. Se esse fosse o contexto da história, por exemplo, que você está querendo contar. Então, esse castelo, vamos achar aqui numa outra tomada, ele é bem interessante, né? Ele tem realmente uma arquitetura muito única, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, vou mostrar um exemplo do vídeo que eu vou pegar. Também é um vídeo que eu baixei lá do Pexels, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo. Pronto, então ó, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Isso aqui é um vídeo que foi feito também com câmera fixa, né, no tripé. E vocês podem ver que tem uma parte aqui da rocha que a gente pode acrescentar alguma coisa. Então é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou acrescentar o Castelo de Zé dos Montes aqui. Como vocês vão ver, como isso aqui não vai ser um trabalho feito com IA, aí a gente vai ter algum trabalhinho a mais só para ajustar a condição de luz. Mas é bem interessante porque vocês podem ver, ó, que tem pássaros voando, que tem a arrebentação do mar acontecendo aqui. Então isso tudo vai dar uma credibilidade muito maior para essa imagem. Então a gente só precisa ajustar realmente a luz e a condição aqui de cor e tudo isso para ficar um pouquinho melhor, tá? Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Que eu tinha feito antes. Então a gente pode primeiro ir lá no Photoshop para gerar um frame, tá? Desse castelo, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou abrir aqui um arquivo que eu tinha preparado antes para mostrar para vocês. Então, ó, como eu tinha falado para vocês, a gente pode pegar esses vídeos, eu peguei um outro vídeo lá do Pexels, aí a gente pode trabalhar outras possibilidades de cenários e tudo isso, né? Trocando os elementos aqui, ó, criando tipo um futuro distópico aqui com usinas nucleares aqui à beira-mar, coisa horrorosa.
Mas enfim, a gente poderia criar várias possibilidades, porque isso aqui, nada disso existe aqui nessa rocha, mas a gente pode simplesmente completar. Ou nesse caso, como eu tinha falado para vocês, eu vou fechar isso aqui, eu vou puxar aquele vídeo. Então aqui é aquele vídeo lá do litoral. Nesse vídeo, para falar a verdade, pessoal, acho que por causa do vento, o tripé balançou um pouquinho, mas a maior parte do vídeo ele está fixo. Então basta a gente prestar atenção e pegar a parte do vídeo onde a imagem está paradinha, certo? Então a partir daqui o que é que eu vou fazer, né? Como eu falei, eu tenho essa referência e aí eu vou abrir também aquela imagem do castelo que eu tenho aqui. Então eu vou puxar essa imagem aqui para o Photoshop, puxar ela aqui para uma nova aba aqui, porque ele abre numa aba vazia. E aí eu tenho uma parte aqui de vegetação que está cobrindo a parte que eu quero e não ficaria muito convincente se eu deixasse essa vegetação, porque é uma vegetação de primeiro plano. E aí naquela escala que a gente está visualizando aqui, ó, assim não daria para ver uma planta desse tamanho, né? Ela ficaria bem fora de contexto. Então eu vou mandar ele selecionar aqui, eu selecionar o assunto. Normalmente desse jeito ele já consegue fazer uma boa seleção. Pronto, ele selecionou aqui a parte do castelo que me interessa, tá? Na verdade eu vou clicar aqui para vocês poderem visualizar. Ó, ele pegou essa torrezinha aqui fora e pegou um espaço faltando aqui, tá? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui essa minha máscara, eu vou usar aqui a ferramenta laço, vou usar aqui o Alt para remover essa parte que eu não quero, circulei aqui fora e a tecla Shift para acrescentar esse pedacinho aqui que ficou como um furo aqui, pronto. Então é só essa parte do castelo que me interessa, eu vou dar um Ctrl C para copiar ele aqui, tá? Pode ser lá em editar, copiar. Pronto, vou fechar aqui, não preciso mais desse aqui, não preciso salvar. E vou meio que colar aqui, eu vou dar um Ctrl V. Lembrando, tá, pessoal, que nesse caso eu até já colei, você vai dizer, colou, mas eu não estou vendo ele aparecer em lugar nenhum. É porque lembre que o que é que acontece aqui na nossa linha do tempo. Quando você cola um objeto, ele aparece aqui, do lado, e não em cima como deveria ser. Então eu vou puxar ele para cima e vou mover ele para cá. Pronto. Ele está gigante, eu preciso que ele fique ali em cima daquela pedra, tá? Então ele está muito grande, como vocês podem ver aqui. E a cor dele está completamente diferente da cor da imagem, mas não tem importância. Eu vou só diminuir aqui um pouco, de tal forma que ele ficasse coerente com ele estar, por exemplo, em cima daquela rocha, né? Daquela parte ali, ó. Deixar um pouquinho menor, e a gente está vendo ele bem de longe, né? Aproximar um pouquinho mais para vocês conseguirem ver, ó. Vou ver um pouquinho aqui minha tela, ok. Como eu falei para vocês, a cor está completamente diferente, mas vocês não têm que se preocupar com isso, porque, como eu falei, eu vou corrigir isso aqui, a cor lá no After Effects. Aqui eu vou usar a IA só para ele completar aqui essa parte da imagem, porque eu acho que não faria muito sentido esse castelo voando aqui. Então vamos lá, eu vou pegar aqui alguma ferramenta, pode ser até a ferramenta de laço poligonal, e vou pedir para ele completar então essa parte aqui que ficou faltando aqui. Vamos ver o que é que ele cria se eu fizer alguma coisa mais ou menos assim. O importante é que nesse caso aqui, claramente já dá para reconhecer o castelo como sendo o castelo lá do Zé dos Montes. Então isso também já ia criar uma identificação com o pessoal que conhece esse castelo. Só ia achar estranho que ele estaria aqui então no litoral, e a gente sabe que esse castelo fica no interior do estado. Então, vamos lá. Como eu disse, eu estou selecionando essa região aqui, ó, e aí eu vou pedir para ele completar, que ele preencher aqui, né? Então, vou colocar aqui castelo. Não vou nem acrescentar mais nenhum detalhe, tá? Só vou colocar castelo aqui e vamos ver se ele consegue criar alguma coisa interessante aí para essa parte. Pronto, ele criou aqui uma primeira possibilidade. Deixa eu ver aqui a segunda. E a terceira. Nenhuma ficou exatamente autêntica, como eu falei, a gente poderia trabalhar num trabalho mais artístico, fazendo algumas modificações, selecionando, criando, até conseguir chegar num resultado melhor. A gente pode pedir para ele gerar mais algumas variações, vamos ver. Pronto, ele gerou aqui mais algumas variações, né? Pronto, essa aqui achei até bem interessante, tem mais o modelo mais parecido com o modelo do castelo original, né? Então possivelmente essa daqui seria uma boa alternativa. Então, ó, eu posso, como eu falei, fazer a correção de cor lá,
Mas aqui eu já teria, então, ó, a região que eu posso levar, que eu vou fazer o contrário, eu vou preservar só essa parte da imagem e vou, então, encaixar essa parte da imagem no resto que já tem do vídeo. Então, eu vou fazer meio que o contrário, né, digamos, dessa vez. Eu vou dizer que eu quero essa parte aqui e vou excluir todo o resto. Então, eu vou selecionar essa partezinha aqui do vídeo. Até aqui, ó. Acho que é suficiente. Pronto, eu vou mandar selecionar, inverter. E aí eu vou simplesmente deletar, né, excluir tudo que não estiver nessa parte aqui. Antes disso, eu preciso, desculpe, selecionar essas duas camadas aqui e juntar, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou então mandar ele mesclar essas camadas aqui. Pronto, juntou numa camada só. Eu não preciso mais da minha camada do vídeo, né? Eu vou jogar na lixeirinha aqui, tá? Como essa outra também. Pronto, e a parte que vai ficar, na verdade, é só essa partezinha que está aqui. Então essa é a parte que eu vou salvar lá no Photoshop, tá? Aliás, essa parte que eu vou salvar aqui como um arquivo PSD para encaixar no resto do vídeo. Então aqui o arquivo, salvar, vou salvar uma cópia. Esse aqui vai ser o meu castelo na falésia, né, digamos assim. Vou colocar aqui castelo na falésia, nem é falésia, né? Não sei se é. Desculpe o pessoal que conhece aí mais dessa parte aí, mas vou salvar com esse nome só para a gente ter um nome para o nosso arquivo. Vou salvar assim, ok. E então essa parte que eu vou acrescentar no meu vídeo, tá? Eu, novamente não preciso mais do Photoshop, vou fechar aqui. E aí lá no After Effects eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Agora eu vou puxar o meu vídeo original. Vou arrastar ele aqui para criar uma nova composição a partir dessa gravação, tá? Então esse aqui é o meu vídeo original. Ele está muito grande, como eu falei, eu não preciso de todo esse tempo de vídeo aqui, né, para fazer uma cena de abertura aqui. O suficiente um primeiro trecho. Acho que eu vou deixar aqui só aqui tipo uns 8 segundos, já é suficiente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, minha linha do tempo, ó, minha linha da sequência, melhor dizendo, ó. Vou configurar aqui para esse tempo aqui e vou dizer para ele que eu quero que ele pegue a composição e apare a composição para o espaço que eu determinei aqui. Pronto, então agora meu vídeo só tem esses 8 segundos aqui, ó. Então esse é o vídeo original. Eu tô gerando um preview aqui para ele poder dar play, tá? Em tempo real. Pronto, esse aqui é o vídeo original, certo? Beleza. E eu vou simplesmente acrescentar esse vídeo original aqui a foto do castelo e corrigir as cores, né? Então, vou pegar aqui a foto do castelo. Teve um detalhe importante ali que a gente não trocou antes, tá? Então por isso que a gente vai ter que ter um cuidado agora quando for trazer. Porque o castelo eu ainda mantive um pouco da cor original ali, né? Então vou ter que puxar aqui o castelo, né? Nesse caso até poderia ter sido interessante fazer correção de cor já no Photoshop para evitar de ter que fazer isso aqui também, mas tudo bem. Só puxei o meu vídeo para cá. Pronto, está ali a imagem do castelo. Como eu falei, se você não quisesse fazer correção de cor, aqui já estava lá a imagem do castelo. Vou dar play aqui para a gente ver, ó. Já dava para acreditar que o castelo está lá em cima da montanha. Vou dar só mais um tempinho para ele renderizar aqui o preview. Pronto, tá aí, ó, tá bem interessante. Isso está com a câmera gravada no tripé, né, numa câmera fixa, mas se a gente quisesse até poderia trabalhar um pouquinho o movimento de câmera depois, no som digital, alguma coisa assim, que já ia funcionar bem. Tá, pessoal? Então, ó, e se eu quiser fazer uma pequena correção de cor aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui para criar uma camada nova de ajuste. Pronto, criei uma camada nova de ajuste. Pronto, aqui na cor de Lumetri. Tenho tanto a possibilidade de fazer uma correção básica aqui de luz, quanto também a possibilidade de trocar um pouquinho aqui na parte de cor aqui. Então, por exemplo, eu poderia ajustar aqui os realces, né, para dar mais uma vida ali no castelo, baixar um pouquinho aqui o contraste, ou aumentar um pouco também, baixar um pouquinho aqui as sombras. Enfim, a gente consegue fazer os ajustes, tá? Eu não vou trabalhar muita questão aqui de correção de cor nesse caso, né? Porque tem bastante coisa para aprender sobre isso, mas é mais para vocês terem uma visão geral do que dá para modificar, tá?
Ajustar um pouquinho a luz, deixar um pouquinho mais quente aqui. Um pouquinho mais de saturação, tá? Só para ficar mais bonitinho, vou colocar um pouquinho de vinheta aqui. Pronto. Então, ó, já vou mostrar para vocês então como é que ficou a nossa cena, certo? Com o nosso castelo lá na cena, tá? Vou baixar um pouquinho aqui a resolução para o preview ficar mais rápido, certo? Pronto, pessoal, e é isso. Estamos aí com a nossa cena estendida, criada a partir de um vídeo feito com câmera fixa, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, como vocês podem ver, as possibilidades aí são inúmeras, tá? Só usar a criatividade de vocês e criar histórias mais interessantes, narrativas ainda mais convincentes e impressionantes a partir de técnicas bastante simples, como é o caso dessa daqui. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer isso, mas com cenas um pouco mais complexas, com a câmera se movimentando, certo? Então, até lá! Viram como o Set Extension pode transformar uma locação simples em algo grandioso? Na próxima aula, vamos continuar explorando novas formas de dar vida e profundidade às nossas cenas, mas de um jeito um pouco diferente. Vamos usar o Parallax. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Nos encontramos no próximo episódio desse nosso universo expandido do VFX.